Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do componente, de matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A nossa aula de número 42 traz como objeto de conhecimento coordenadas do baricentro de um triângulo, seu detalhamento. Situações de problemas com coordenadas do baricentro de uma forma triangular. Tudo ok? Vamos para a aula. Muito bem, agora que estamos de posse do conhecimento do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, coordenadas do baricentro, resolução de problemas, Então, no nosso exemplo 1, aqui do centro de mídias, diz o seguinte, Um triângulo cujas coordenadas são A, menos 3, 1, B, 3 e 4, e C, 3 e menos 2, possui coordenadas do baricentro iguais a. Então, como nós já tivemos a oportunidade de ver em aulas anteriores, as coordenadas do baricentro, primeiramente revendo aqui o que é o baricentro nada mais é do que o ponto de gravidade de um triângulo, ou seja, é o centro do triângulo, independente da classificação desse triângulo, Independente dele ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles ou escaleno, todo triângulo vai ter um baricentro, que é chamado também de ponto da gravidade. Esse cidadão aqui, ele é obtido quando você faz aqui, pega o segmento oposto aqui e obtém aqui o ponto médio dele. O mesmo você faz com os outros dois lados do triângulo. Então, quando você traça um segmento do vértice ao lado oposto, essas três retas, elas vão coincidir num mesmo ponto. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o que nós chamamos de baricentro, ou ponto de gravidade de um triângulo. Por isso que muitas vezes alguns autores o denominam como o ponto G. Pois bem, e como é que nós fazemos para obter essas coordenadas? Então, nós temos aí os dados, certo? Quais são os dados aí? São os pontos A, B e C que são, os vértices do nosso triângulo, correto? Lembrando que, para que os nossos pontos aqui formem um triângulo, faz-se necessário que eles não estejam alinhados. Caso isso ocorra, nós não podemos construir um triângulo. Imagine você ter aqui, uma reta na qual você tem aí 3 pontos. Se esses 3 pontos aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C, pertencerem a essa mesma reta, não há como nós obtermos um triângulo a partir desses pontos. Então, para que a gente venha obter um triângulo, faz-se necessário que um desses pontos não pertença à reta. Aí sim, tivéssemos aqui um ponto C, no qual ele estivesse fora da reta, aí nós poderíamos dizer que o nosso triângulo, seria formado, que nós teríamos aqui, mais uma reta passando pelos pontos AC e mais uma reta passando pelos pontos BC.
Nós teríamos então aqui essa nossa área achurrada, que nada mais é do que o triângulo. Então a primeira condição aí para se termos um triângulo é qual? É que esses 3 pontos que foram dados na questão não estejam alinhados. Alguns autores, né, denominam essa nomenclatura para pontos não alinhados como pontos não colineares. O que quer dizer isso? Pontos não colineares são pontos que não pertencem à reta. E pontos colineares são pontos que estão contidos na reta. Então, essa é a diferença. Então, que isso fique bem claro, né? Para que se possa, né, obter um triângulo, dados 3 pontos, é necessário que esses pontos não sejam colineares, né? Uma forma de nós deduzirmos isso aí, né, de nós determinarmos essa condição de existência de um triângulo dado os seus pontos, é calculando o determinante. Calculou o determinante, o valor deu diferente de zero, então beleza, esses pontos formam, né, um triângulo, beleza? Me acompanha agora. Muito bem, agora que nós, né, entendemos a condição de existência de um triângulo dado os seus pontos, nós podemos determinar o seu ponto de gravidade, que também é chamado de baricentro. Então, quais são as expressões que nos permitem determinar essas coordenadas? Lembrando que o ponto, né, ele pertence ao plano cartesiano. Então, ó, se o ponto G faz parte de um triângulo aqui, que é o nosso ponto de gravidade, ele pertence ao triângulo, ele vai ser formado por um par ordenado, que é chamado de XG e YG. Então, o nosso dever aqui, a nossa missão aqui é encontrar essa coordenada. Então, primeiro vamos calcular aqui a abscissa do nosso ponto de gravidade. Ou seja, vamos calcular aí o nosso XG. A expressão que nos permite calcular essa abscissa é essa daqui. X índice A mais X índice B mais X índice C, isso dividido por 3. Muito bem. Aí, ó, o que é importante também, nós sabermos identificar justamente quem são esses elementos aqui, XA, XB, XC. Então, é a primeira coordenada de cada ponto, tá? Então, quem vai ser XA? Menos 3. Está aqui ele. Quem vai ser X índice B? É esse daqui, ó. Está aqui ele. E, por fim, quem vai ser X índice C? É esse daqui. 3 também, está aqui. Então, observem que as abscissas sempre estão associadas ao primeiro elemento do nosso par ordenado. Então, nós vamos ter menos 3, mais 3, mais 3, tudo isso dividido por quanto? Por 3. Bem, aí fica fácil, depois de nós identificarmos as abscissas dos pontos, né, de substituí-las na fórmula, só basta calcular. Então, ó, esses dois números aqui são opostos, eles altamente se anulam, e sobrou apenas quem? O 3 sobre 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Agindo da mesma forma, vamos determinar agora a ordenada do nosso baricentro, do nosso ponto G. Dessa vez, né, como é a ordenada, vamos ter a expressão escrita y índice G igual a y índice A mais y índice B mais y índice C dividido por 3. Como se trata da ordenada, nós vamos identificá-los sendo sempre o segundo elemento de cada par ordenado. Então, nós vamos ter aqui, quem vai ser y índice A? A gente olha para o ponto A e identifica o segundo elemento sendo 1. Quem vai ser y índice B?
vai ser o segundo elemento do nosso ponto B, que no caso aqui, né, é 4. E por fim, nós temos o y índice C, que é o segundo elemento, né, do par ordenado no ponto C, que é esse cidadão aqui. Então, quem vai ser y índice G? Vai ser 1, aqui está ele. 4, aqui está ele. E menos 2, aqui está ele. Muito bem. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. Feita a identificação das ordenadas e substituindo seus valores, né, por cada elemento que foi identificado nos pontos, teremos 1 mais 4 menos 2, dividindo por 3. Ora, 1 mais 4, 5. 5 menos 2, 3. Isso dividido por quanto? Por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, quais são as coordenadas do nosso baricentro, do nosso ponto G? 1 e 1. Então, como nós podemos observar, certo? Não existe segredo nenhum na determinação, no cálculo das coordenadas do nosso baricentro. Então, o que vai mudar aqui? Vai mudar os valores dos pontos e, consequentemente, os valores das coordenadas, né? Aí você vai ter lá A com coordenadas XA e YA, B com coordenadas XB e índice B, o ponto C com coordenadas XC e YC. Aí substitui na fórmula. Você vai ter uma expressão que vai te permitir determinar o valor da abscissa no nosso baricentro, que é XA mais XB mais XC dividido por 3. Da mesma forma, você vai ter uma expressão para determinar o valor da ordenada do nosso baricentro, que é dada pela expressão YG igual a YA mais YB mais YC, tudo isso dividido por 3. Correto? Muito bem. Vamos aí para o nosso próximo exemplo. No exemplo 2, temos a seguinte situação, aqui do Centro de Mídias, no ano de 2024. Com base nas informações da imagem a seguir, podemos afirmar que as coordenadas do baricentro são, aí temos na letra A, 3 menos 1, na letra B, menos 1 e 3, letra C, 1 e 3, letra D, menos 1, menos 3, na letra E, menos 3 e menos 1. Muito bem. Então, podemos observar aqui a imagem, certo? Aí, nós temos o ponto A, certo? Com as coordenadas menos 1 e 1. O ponto B com coordenadas 3 e 4. E o ponto C com coordenadas menos 5 e 4. Então, ó, o que nós temos que fazer aqui? Identificar as abscissas de cada ponto para determinar quem? O nosso valor de x na coordenada do baricentro, né? Que é o nosso x índice G, que é dado por quem? Por XA mais XB mais XC, certo? Tudo isso dividido por quem? Por 3. Aí, olhando para a imagem, quem é x índice A? É esse cidadão aqui, o menos 1. Está aqui ele. Quem é o nosso x índice B? É esse cidadão aqui, certo? Então, vamos colocar aqui, mais 3. E, por fim, quem é o nosso x índice C? Menos 5. Está aqui ele. Muito bem. Aí só é efetuar os cálculos, né? Nós vamos ter aqui, vou somar logo esses dois aqui que são negativos. Eu vou ter menos 6 mais 3 dividido por 3.
Isso daqui vai ser igual a menos 3 dividido por 3. Ora, menos 3 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar menos 1, correto? Ora, se o xg é igual a menos 1, certo? A gente já pode descartar quem aqui? O A, o C e o E. Então, a gente fica aí entre o B e o D, né? Isso daí já é uma boa técnica para a gente poder resolver a questão. Muito bem. Da mesma forma, nós vamos calcular aqui a ordenada do nosso baricentro. Só que neste caso, nós vamos usar a expressão YG é igual a YA mais YB mais Y índice C. Tudo isso dividido por 3. Correto? Aí, nós vamos ter quem? Quem é o nosso Y índice A? O nosso Y índice A é 1. Correto? Quem é o nosso Y índice B? 4. E quem é o nosso Y índice C? 4. Então, nós vamos ter aqui, né? YA, 1, está aqui ele. YB, 4, está aqui ele. YC, também 4, aqui está ele. Tudo isso dividido por 3. Aí nós vamos ter 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Tudo isso dividido por 3. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, observem só que o ponto G vai ser formado pelo par ordenado menos 1 e 3. Então, ó, vocês devem prestar muita atenção quando for responder. Aqui nós temos a resposta, né? Que a alternativa correta é a letra B. Né? Menos 1 e 3. Por quê? Porque se você pega e de cara, olha só, isso acontece muito, são chamados de distratores, são questões, né? São alternativas que são colocadas na questão que podem fazer com que você cometa um erro por falta de atenção. Como eu sempre falo, gente, para ordenado ele não é chamado à toa, ele é ordenado porque existe uma função, né? Ele obedece uma ordem. Então, o primeiro elemento é sempre X e o segundo elemento é sempre quem? O Y. Então, nós temos aqui 3 e menos 1. Se você pega, né? E joga isso daqui no nosso plano cartesiano. Você vai ver aqui que esse valor aí que nós encontramos é totalmente diferente do valor aqui da letra A. Então, vocês devem prestar muita atenção nisso daqui. Por quê? O par ordenado menos 1, 3 é um valor de posição totalmente diferente do par ordenado 3 e menos 1. Então, toda a atenção ao se desenvolver questões, né, de múltipla escolha envolvendo cálculos, né, na hora de você pegar e assinalar a alternativa correta, né, toda a atenção ela é pouca, porque você pega, faz todo o desenvolvimento de forma correta, né, você encontrou lá o valor correto para o valor da abscissa do baricentro, o X índice G. Pô, calculou tudo bonitinho, deu menos 1. Bacana. Aí você teve também toda a atenção para calcular a ordenada do baricentro, que é o Y índice G. Aí você calculou tudo direitinho lá e deu 3. Aí na hora de marcar, né, às vezes pelo momento, né, da pressão da prova, pela ansiedade, né, pelo nervosismo, ao invés de você pegar e marcar a alternativa correta, que seria a alternativa B, né, de coordenadas menos 1 e 3, você vê logo na letra A, né, uma coordenada, né, de valor 3 e menos 1. Aí você pega e confunde e por questão de falta de atenção, você deixa de marcar
uma alternativa que você desenvolveu de forma corretamente, você desprendeu atenção, desprendeu tempo, desprendeu energia e acaba, né, perdendo de marcar uma questão correta por falta de atenção. Então, deve-se ter muito cuidado na hora de se assinalar a questão alternativa no caderno de resposta, no cartão resposta, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 3, né? Daqui também do Centro de Mídias, do ano de 2024. Diz o seguinte: as coordenadas do baricentro de um triângulo são, certo? Olha só, aqui nós já temos o valor das coordenadas do baricentro. Temos ainda os pontos A de coordenadas 1 e menos 2 e C de coordenadas menos 5 e 4. Aí vem o comando da questão, que é justamente o que está se pedindo na questão. Então, as coordenadas do ponto B são, aí vem as alternativas. Letra A, 8 e 1. B, menos 8 e menos 1. Letra C, menos 8 e 1. D, 1 e 8. Letra E, 8 e menos 1. Então, observe que as alternativas elas estão muito parecidas assim, em termos de distribuição e de valores de sinais, certo? Então, você já fica atento para esse detalhe. Outra coisa, né? Vamos entender aqui o que está se passando geometricamente. Nós temos aqui o nosso triângulo, certo? Aí temos o ponto A de coordenadas 1 e menos 2. Temos o ponto C de coordenadas menos 5 e 4. E nós não sabemos as coordenadas do ponto B, que são justamente XB e YB. No entanto, foi fornecido na questão as coordenadas do ponto G, que são quem? O ponto G é de coordenadas menos 4 e 1. Então, ó, se eu tenho as coordenadas dos dois pontos e a coordenada do baricentro, eu posso muito bem determinar a coordenada do ponto que está faltando no triângulo usando a expressão do cálculo, né, das coordenadas do baricentro. Então, vamos a elas. Olha só, foi dado para a gente, né, os pontos. O baricentro de coordenadas menos 4 e 1. O ponto A de coordenadas 1 e menos 2 e o ponto C de coordenadas menos 5 e 4. Falta o quê? Saber quem é o ponto B, ou seja, temos que determinar e calcular o XB e o índice B. Quem será? Nós não sabemos até agora, beleza? Mas sabemos que X índice G, X índice A, mais X índice B, mais X índice C dividido por 3 aqui. Nós sabemos isso, né? X índice G é igual a X índice A, mais X índice B, mais X índice C dividido por 3. Beleza. Temos essa informação aqui. Temos. Qual é a abscissa do baricentro? Menos 4. Então, o que que acontece? Sai o X índice G e entra o menos 4. O X índice B nós não sabemos, então por isso que continua aqui. É justamente o que nós vamos calcular. Então permanece. E quem é X índice C? X índice C é menos 5, tá aqui. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Beleza. Pessoal, isso daqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar esse 3 aqui que está dividindo e passar ele para o primeiro membro multiplicando. Então, nós vamos ter menos 4 vezes 3 igual a menos 12. E repetimos o resto da expressão aqui. Sendo que eu tenho aqui, né, que efetuar essa diferença aqui, essa subtração. 1 menos 5, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 4. E repete quem? O XB. Está aqui ele. Então, ó,
Como eu quero encontrar aqui o valor de xb, a gente tem que isolar ele. Eu só fiz trocar aqui, ó, a posição dos membros. Eu tinha o quê? Menos 12 igual a menos 4 mais xb. Aí nós colocamos aqui, xb eu posso inverter muito bem, né? Xb vai ser igual a quem? Xb vai ser igual a quem? Né? Menos 12. O 4 que é negativo vai para lá o quê? Positivo. Aí só é subtrair. Quem vai ser xb? Menos 12 mais 4, menos 8. Então nós já temos aqui, né? A abscissa do ponto B, menos 8. O mesmo procedimento vai ser feito para se calcular o valor da ordenada no ponto B. Nós sabemos o quê? Ó, que y índice G vai ser igual a y índice A mais YB, mais Y índice B, mais Y índice C, dividido por quem? Por 3. Aí nós vamos substituir. Quem é a ordenada do baricentro? Vamos voltar lá, ó. A ordenada do baricentro é quanto? 1. Muito bem. Então, sai Y índice G, entra o 1. Quem é a ordenada de Y, né? Índice A? É o valor de Y, né? No ponto A, menos 2. Então, aqui vai sair o Y índice A e entra quem? O menos 2. Esse cidadão aqui é justamente o valor que nós não sabemos. É o valor desconhecido que nós vamos calcular. E agora, quem é Y índice C? De acordo com a questão, olha só. Y índice C é igual a 4. Muito bem. Sai Y índice C, entrou quem? O 4. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. Novamente, recaímos aonde? Numa equação do primeiro grau, né? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos ter que isolar a variável que é o Y índice B. O 3 que está dividindo vai para o primeiro membro multiplicando, então eu vou ter 3 vezes 1, 3, está aqui o 3. Aqui eu vou ter menos 2 mais 4. Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2 mais 4, 2. Mais o quê? O valor aqui desconhecido, que é justamente o que nós estamos querendo calcular. Então, nós vamos ter 3 igual a 2 mais y índice B. Então, podemos dizer o quê? Vou puxar para cá para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Quem vai ser y índice B? Vai ser a mesma coisa. Esse 2 vai para lá negativo, né? Então, nós vamos ter o quê? O 3 que já estava no primeiro membro. E o 2 que era positivo foi para lá o quê? Negativo. Aí nós vamos ter o quê? Y índice B igual a 3 menos 2, 1. Então, nós vamos ter aqui como resposta, né, de acordo com o nosso desenvolvimento, a letra C, de coordenadas menos 8 e 1. Novamente, olhando aqui para nossa questão, né? A gente tem como questão correta aqui a letra C, que é menos 8 e 1. E podemos observar que nós temos também, né, 8 e menos 1. Então, na hora, como eu falei agora há pouco, e volto a reforçar, né, esse detalhe, a importância de nós pegarmos e sabermos o que estamos calculando, né? Não podemos, em hipótese nenhuma, nos deixar levar pela ansiedade e pela pressa e deixar de marcar uma questão que foi calculada e desenvolvida com tanto carinho para, na hora de marcar a questão correta, marcar a alternativa errada. Beleza? Meus queridos alunos, essa foi a nossa aula.